Sempre que se fala sobre viver de renda, a gente já pensa logo numa estratégia focada em dividendos, para a gente ir lá aportando todos os meses, reinvestindo os dividendos até alcançar o nosso objetivo. Mas será que focar numa estratégia de dividendos desde o início é a maneira mais eficiente de você alcançar o seu objetivo financeiro? Nesse vídeo aqui a gente vai analisar isso com um exemplo concreto, que é alcançar o valor de um salário mínimo mensal através dos nossos investimentos. Quanto será que a gente precisa ter investido para alcançar esse objetivo? E a gente vai comparar essas duas estratégias. Uma estratégia focada em dividendos e uma estratégia que não paga dividendos para ver qual vai ser a mais eficiente para a gente alcançar esse objetivo. Então eu vou montar aqui duas estratégias. Primeiro eu vou montar uma estratégia focada em dividendos através de fundos imobiliários. É uma estratégia muito popular sobre investir em fundos imobiliários, reinvestir os dividendos e aí ver esses dividendos irem crescendo até chegar num objetivo que no nosso caso aqui é R$ 1.200, um salário mínimo. Então eu tô aqui no site da Status Invest e tô com 4 fundos imobiliários para a gente montar uma carteira de fundos imobiliários. Eu peguei um fundo de cada tipo de fundo imobiliário disponível. Então aqui a gente vai ver quanto que está atualmente o dividendo de cada um desses fundos, para a gente tirar uma média do dividendo desses 4 fundos e a gente conseguir calcular quanto que a gente precisa ter para alcançar os R$ 1.200 mensais através dessa estratégia. Então eu tô aqui com o HGLG11, que é um fundo de logística, e o dividend yield atual dele é 7,82%. Tem um fundo de shopping aqui, o MAL11, o dividend yield dele é 6,75%. Tem um fundo de papel aqui, o IRDM11, que tá pagando 13,39% de dividendo. E por último eu peguei um fundo de lajes corporativas, que é o HGRE11, que tá pagando 7,94% de dividendo atualmente. E aí eu joguei numa planilha aqui os dividendos desses 4 fundos e deu uma média de 8,98% de dividendo. Se a gente montasse uma carteira bem equilibrada com esses 4 fundos, 25% em cada um, a gente teria uma média de dividendo de 8,98% e com isso a gente consegue já calcular quanto que a gente precisa ter para ter uma rentabilidade mensal de R$ 1.200. Mas talvez você esteja até pensando, pô, mas isso que você está vendo é só o dividendo, não é a rentabilidade do fundo. Mas se você ver bem o gráfico dos 4 fundos, você percebe que rentabilidade das cotas não é o forte dos fundos imobiliários. Jogando os 4 aqui no Google Finanças, você vê que nos últimos 5 anos eles praticamente andaram de lado. Teve um que caiu bastante aqui, mas analisando os outros 3 ali, ó, um caiu 4, o outro subiu 7, o outro subiu 5. Então você percebe que a característica desse investimento dos fundos imobiliários não é um crescimento, eles não são um investimento de crescimento. Eles são os investimentos que conservam o seu capital com uma leve rentabilidade e eles repartem 95% dos lucros com os acionistas, por isso que eles têm um dividendo alto. Você viu aí que é uma média de 8,98%, quase 9% de dividendo no ano, isso é bastante. E eu quero que você veja um trecho aqui do PrimoCast, que é um podcast sobre finanças que eu gosto bastante, caso você não conheça, sugiro que você conheça. E tem essa entrevista aqui onde eles entrevistaram o gestor de um dos maiores fundos imobiliários que existem, que é o KNRI, e lá ele fala exatamente isso que eu falei agora. Veja esse trecho. Primeiro a gente tem a nossa estratégia macro, assim, a gente olha e fala, qual que é o nosso mandato lá no KNR11, que é o nosso fundo grande de tijolo? É gerar renda, assim. Então, quando a gente foi falando com os investidores, os investidores falavam assim, ó, preserva capital e me gera renda. Então você vê claramente que o objetivo do fundo imobiliário não é crescimento, é manter capital e gerar renda. Por isso que é normal que fundos imobiliários sejam um dos investimentos mais procurados quando se pensa em geração de renda. Ainda mais por estar atrelados a imóveis. A gente tem muito aquela ideia de investir em um imóvel e ganhar renda, então os fundos imobiliários se apresentam como uma maneira muito eficiente de você fazer isso sem ter a necessidade de comprar um imóvel, né? Só investindo num fundo e você ganha a rentabilidade desses fundos. Então vamos ver agora o valor que a gente precisa ter em fundos imobiliários para alcançar esse objetivo de R$ 1.200 de rentabilidade mensal. Uma forma bem fácil da gente chegar nesse valor é com uma calculadora de juros compostos como essa que eu estou aberto aqui. Então eu vou colocar aqui na taxa de juros 8,98, que é a rentabilidade média dos nossos fundos, sem mais nenhum aporte mensal. Vou mudar aqui o período para meses e vou colocar um mês para a gente ver a rentabilidade no primeiro mês com o valor X investido. E aqui eu já sei qual que é o valor, eu vou colocar aqui para você que o valor necessário é R$ 167 mil, ó, colocando R$ 167 mil de valor aplicado com essa taxa de juros, eu vou calcular e ele me dá essa tabela aqui, ó. O valor é R$ 1.201,05, arredondando aí R$ 1.200
reais. Com esse valor aqui investido, 167 mil reais investidos em fundos imobiliários, você alcança esse objetivo. Então já lancei aqui na planilha a estratégia número 1, a gente já sabe exatamente quanto a gente precisa ter para alcançar esse objetivo. Então é agora que eu quero propor uma forma diferente de você pensar. Será mesmo que focar numa estratégia de dividendos é a forma mais eficiente de você alcançar esse objetivo? Porque a princípio você não vai estar vivendo dessa renda que os fundos imobiliários te pagam, você vai estar reinvestindo os dividendos. Então não faz diferença nesse momento se o investimento te paga dividendo ou não, porque um investimento que não paga dividendo, a rentabilidade dele já está lá dentro e aí está rolando aquele efeito dos juros compostos. Enquanto num fundo imobiliário ele está te pagando a rentabilidade e você está devolvendo para ele. Então nesse momento não tem diferença entre esses dois investimentos. Então vamos analisar juntos esse outro investimento aqui, que é uma ETF chamada IVVB11. Resumidamente, caso você não saiba o que é uma ETF, o que é o IVVB11, uma ETF é um fundo que investe em um grupo de ações. Então é uma forma de você investir em ações, só que em vez de você investir numa única empresa, você vai estar investindo num índice que segue a rentabilidade média de várias ações. No caso do IVVB11, ele segue o índice americano, que é o S&P 500. Então investindo no IVVB11, você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e ainda está atrelando seu dinheiro ao dólar. Ou seja, se o dólar valoriza, você ganha com essa valorização e se ele desvaloriza, você perde com essa desvalorização. Mas a gente sabe que quando a gente fala em investimento em renda variável, a gente sempre está falando em longo prazo e apesar de no curto prazo muitas vezes o dólar perder para o real, a gente sabe que no longo prazo a tendência é do dólar sempre se valorizar em relação ao real. Esse fundo é administrado pela BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, e ele tem uma taxa de administração anual de 0,23, é uma taxa bem baixa. Isso significa que a cada R$1.000 investido você vai pagar R$2,30 por ano. Além disso, o IVVB11 ele não te paga dividendos, ou seja, 100% da rentabilidade vai estar lá dentro, então vai estar somando os seus aportes com a rentabilidade e formando aquela bola de neve dos juros compostos. Porém, quando você vender as suas cotas, no momento em que você for usufruir desse dinheiro, você vai pagar 15% sobre o lucro. Você pôs lá R$1.000, rendeu, virou R$2.000. Quando você vender esses R$2.000, vai descontar R$150, que é 15% em cima dos R$1.000 de rentabilidade. E aí com essas duas informações, talvez de cara você se assuste. Não, tem uma taxa de administração e ainda 15% de imposto de renda, sendo que atualmente, na data de gravação desse vídeo, o dividendo não é tributado sobre os fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários têm aí uma certa vantagem, né? Os dividendos você recebe 100% sem taxa nenhuma, enquanto quando você vender as cotas aqui do IVVB11, vai ter 15% de imposto sobre o seu lucro. Beleza? Vamos considerar tudo isso aqui nessa análise. Então aqui descendo um pouco embaixo, tem a parte de rentabilidade do IVVB11. Ele mostra quanto que rendeu bruto e esse valor de cima aqui já é a rentabilidade descontando as taxas de administração. Então aqui a gente consegue ver a rentabilidade líquida dos últimos 5 anos do IVVB11. Então voltando aqui para nossa planilha, eu joguei aqui a rentabilidade anual dos últimos 5 anos do IVVB11 e a gente tem uma média aqui de 31,48% de rentabilidade anual. Então vamos fazer o cálculo considerando essa média de rentabilidade dos últimos 5 anos. Então vamos lá, de novo aqui na nossa calculadora de juros compostos, vou mudar a rentabilidade aqui para 31,48% e vamos fazer a conta quanto que a gente precisa ter aplicado no IVVB11 para ganhar um salário mínimo de rentabilidade. Aqui eu já fiz a conta, eu já sei, eu vou colocar aqui o valor para você ver que com R$53.000 você consegue uma rentabilidade de R$1.200 no IVVB11. Só que a gente vai precisar de um pouco mais porque o IVVB11 vai descontar 15% da nossa lucratividade. Então eu já fiz a conta também, eu vou te mostrar aqui que com R$62.000, com essa taxa de juros aqui, que é a média do que ele rendeu nos últimos 5 anos, a gente consegue uma rentabilidade de R$1.430. E aí se a gente calcular aqui rapidinho, ó, 1.430 menos 15% de imposto, a gente alcança os R$1.200 aqui, que é o objetivo desse vídeo. Então voltando para nossa planilha aqui, a gente consegue ver a diferença das duas estratégias. Focando numa estratégia de dividendos em fundos imobiliários desde o início, reinvestindo os dividendos, sem pagar imposto e sem taxa de administração, você vai precisar de R$167.000 aplicados em fundos imobiliários para conseguir um salário mínimo por mês de rentabilidade. Enquanto no IVVB11, pagando a taxa de administração e pagando ainda 15% de imposto, você vai precisar de R$62.000 para conseguir um salário mínimo de rentabilidade dessa aplicação. Isso significa que você vai precisar de R$105.000 a menos para alcançar o seu objetivo. Na estratégia número 1, você vai precisar de 2,5 vezes mais dinheiro do que na estratégia não focada em dividendos.
Isso significa que investir em fundos imobiliários é ruim? Não, não é ruim. É uma boa diversificação você investir em fundos imobiliários. Eu, inclusive, acho muito melhor você investir em fundos imobiliários do que você comprar um imóvel como um investimento. Você tem muito menos dor de cabeça, é muito mais simples você investir em imóveis através de fundos imobiliários do que comprando um imóvel físico mesmo. Mas esse vídeo aqui é para te mostrar que a estratégia focada em dividendos não é a única forma de você alcançar os seus objetivos financeiros. E como é importante você diversificar os seus investimentos. Não focar só lá nos fundos imobiliários e achar que essa é a única forma de você alcançar o seu objetivo. E você pensar bem se uma estratégia focada em dividendos, na fase que você ainda não está vivendo de renda, na fase que você está focado em crescer o seu patrimônio para alcançar o seu objetivo, é ou não a melhor forma de você investir. Mas é claro que a gente está falando sobre renda variável. Essas rentabilidades podem ser no futuro maiores ou menores. A gente fez uma análise aqui considerando o passado recente. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é uma forma da gente comparar ativos diferentes. A gente tem um exemplo, pegando um mês para trás da data de gravação desse vídeo, o IVVB11 caiu 4%. Mas analisando essa queda em comparação com a rentabilidade histórica dele, dos últimos 5 anos, é uma queda pequena em comparação à subida geral. Inclusive é uma boa oportunidade para comprar mais cotas nessa queda. Se você quiser também investir no índice americano, em corretoras brasileiras você faz isso através do IVVB11 ou através da BDR BIVB39. E se você, assim como eu, quiser abrir conta numa corretora americana, tem várias ETFs que seguem o índice americano. A que eu invisto é o VOO, o VU. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos e vou deixar aqui na tela para você um vídeo onde eu falo mais sobre esse investimento, sobre ETF. Um vídeo que eu gosto bastante, que o título é Investir é Fácil, Ninguém Te Ensinou, onde eu falo um pouco melhor sobre esse investimento que eu te mostrei aqui, as ETFs. Caso você não conhecia, vou deixar esse vídeo aqui para você assistir e entender um pouco melhor. Beleza? Falou, abraço!